Glória a Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Podemos assentar na presença de Deus. Você já falou para essa pessoa que está ao seu lado que Deus tem uma bênção para ela. Isso aqui não é chavão de pregador, não. Não é palavra de efeito, né? Para impressionar, Isso aqui é verdade, porque só sai daqui de mãos vazias quem quer. Só sai daqui de mãos vazias quem quer. Porque Deus, quando reúne o seu povo, Deus reúne para abençoar. Não houve um momento, nenhum episódio na Bíblia, nenhum momento na Bíblia que eu encontro Deus, Jesus Cristo, na sua jornada aqui no seu ministério, que Ele reunisse as pessoas e despedisse-as de mãos vazias. Teve um dia que eram aproximadamente 5.000 pessoas, na outra ocasião 7.000, mas nessa ocasião de 5.000 pessoas aproximadamente estar reunidas, Jesus estava pregando para elas, e chegou a noite, os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, já que está encerrando a mensagem aí, que o Senhor está concluindo a mensagem, eu queria falar com o Senhor, que o Senhor despedisse então a multidão, porque já se faz tarde, e elas moram longe, e muitas delas estão sem comer. O Senhor pode despedi-las então, porque elas moram longe. A preocupação era legítima, a preocupação dos discípulos era válida, mas porém, Jesus pegou no calcanhar deles e disse para eles assim: não despede a multidão vazia, de mão vazia. Não despede eles sem comer. Dai-lhes voz a eles de comer. E aí os discípulos: mas nós, nesse deserto, onde vamos comprar tantos pães para alimentar tanta gente? E Jesus disse: dai-lhes voz a eles de comer. Como milagre quem faz somente Ele é quem faz os milagres, os discípulos não puderam fazer nada, tiveram que depender exclusivamente de Jesus. Amém? E quando a gente reconhece aí o pouco que a gente tem, quando a gente reconhece que o milagre somente quem faz é Ele, e o pouco que a gente tem não vai dar para muita gente, mas aí a gente entende que se colocar na mão dele, ele faz o milagre e todos são beneficiados através do pouco que eu tenho, e a gente entrega na mão dele, pode ter certeza, irmão, todos saem beneficiados. Todos saem. Amém? Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Os discípulos quiseram na ocasião: despede a multidão, Senhor, eles estão aí cansados, não se alimentaram, eles moram longe, já está o cair da noite, a noite está aí, despede eles. Jesus disse: não, dai-lhes voz a eles de comer. Queridos, eu não tenho nada de mim mesmo quando eu olho para você, mas quando eu olho para Deus, eu vejo que nele eu tudo posso. Amém? Então eu tenho um alimento para você hoje aqui. Então ninguém vai sair daqui hoje de mãos vazias, de barriga vazia. Todos vão sair daqui alimentados pela palavra de Deus. Quem crê, joga a mão para cima e dá um glória a Deus aí. Bate na mão de 2 ou 3, diga assim: ó, só sai daqui vazio se você quiser. Só sai daqui com fome se você quiser. Amém? E olha que quando a gente fala em comida, quando a gente fala em fome, né, a gente lembra. Mas Jesus disse que das comidas, tal, mas Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Da boca de Deus, através hoje da minha instrumentalidade aqui. Deus tem os seus. Veja bem que Ele disse: dai-lhes voz a eles de comer. Então Deus quer usar alguém, amém? Deus quer usar alguém, esse alguém hoje para a tua vida aqui sou eu. Eu sou o garçom do restaurante de Deus hoje, amém? Você vai se alimentar hoje aqui em nome de Jesus. Eu estava ali, e eu confesso aos senhores aqui que eu tinha preparado uma mensagem. Estou desde quinta-feira escrevendo, pensando, meditando. Já vou dizer para você, eu ia pregar lá em Lucas capítulo 5. Mas quando o pastor Ricardo estava falando aqui dessas pessoas, anunciando aqui, pedindo que os irmãos se unissem em oração, na hora ali, ó, o Espírito Santo me disse: prega outra coisa. Não prega mais o que você ia pregar. Eu te dou uma direção aqui, até um tema, dou-te um tema na hora para ti aqui. Você vai pregar sobre isso que eu falar para você agora aqui.
Irmãos, como Deus ministra no coração da gente. Eu nunca teimo com Deus, eu respeito muito essa hora aqui, ó. Eu respeito muito porque eu estou na casa de Deus, eu estou na direção de Deus. Então quando Deus fala, eu sei discernir quando é Deus. E Deus falou forte no meu coração. E eu quero pregar hoje aqui uma mensagem. O pastor Ricardo falou sobre a oração, pedindo que os irmãos se unissem em oração. E eu quero então pregar essa mensagem aqui, que o Espírito Santo me deu esse texto agora ali, ó. Claro que é um texto que eu já li. Deus não vai fazer você lembrar de uma coisa que você nunca leu. Por favor, né? Deus não é assim, né? Agora, aí você leu, Ele vai te fazer lembrar e vai te dar uma revelação em cima daquilo ali. Porque Deus pode, amém? Vamos lá comigo, os irmãos podem pôr para mim aqui, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, e eu já anuncio o tema que Deus me deu agora aqui, ó. Nem escrevi nada, eu vou só agora na dependência total aqui de Deus. Todos os meus apontamentos vai ficar para trás. E eu quero agora ir na dependência de Deus. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Quem está aí, dá um glória a Jesus. Mateus capítulo 18, verso 19. 19, Mateus capítulo 18. Vamos começar do verso 18 também, então. Mateus capítulo 18, verso 18, 19 e 20. Quem crê que Deus vai falar nessa casa hoje, que está falando já, né? Através das canções, através do louvor, Deus está falando, querido. Nós temos que prestar atenção, quando a gente entra nessa casa, nós temos que prestar atenção em todos os detalhes. Até na abertura do culto, uma palavra que o pastor fala aqui, às vezes se encaixa perfeitamente na tua situação. Meu Deus, e dá aquele virar de chave, sabe, aquele up. E aí você sai daqui, poxa, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Sai daqui orientado, pronto. E aí aquela decisão que você ia tomar, quem sabe precipitadamente, né? Quem sabe você estava chorando o dia inteiro, aí Deus falou, e só essa palavra que virou a chave dentro de você, você sai daqui já diferente. E aí, por isso que eu digo que nós temos que prestar atenção em todos os detalhes do culto, desde a abertura até o término, até a bênção apostólica. Mateus capítulo 18, verso 18, Deus falar agora ao meu coração, e eu quero ler com vocês, mais precisamente o verso 19, aonde eu extraio aqui o tema. Em verdade lhes digo, Jesus falando, em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra será ligado no céu. Tem uma versão um pouco diferente, estou com essa versão na cabeça. Ó, em verdade lhes digo, que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Verso 19. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês, quantos? É 2.000 ou dois? Dois, né? Dois. Sobre a terra, ó, em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. E o verso 20 agora, verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou lá no céu distante deles, é isso? Não, eu estou aonde? No meio deles. Deus está aqui no nosso meio. Quem falou essas palavras? Yeshua de Nazaré, Jesus Cristo. Verso baseado no verso 19, eu dou esse tema aqui, ó. O poder da concordância. Verso 19 de novo para nós ali, o verso 19. Tudo que dois de vós, ó, em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, pastor, é só algumas coisas, outras não, qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, o tema da mensagem é o poder da concordância. Diga comigo, o poder da concordância. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção que as coisas mudaram a partir da vinda de Jesus para cá. Você sabia que se você for ler o Antigo Testamento, e prestar atenção nas histórias, nos milagres, porque houve ressurreição,
No Antigo Testamento, o que, pastor? Eu não sabia disso. Sim, houve ressurreição, houve multiplicação de pães, inclusive, houve multiplicações. Houve muitos milagres no Antigo Testamento, feito por muitos homens de Deus, que ficaram marcados na história. Hoje nós estamos falando deles aqui, então ficou marcado na história. Houve muitos milagres. E aí, como aconteciam esses milagres, pastor Marco? Como aconteciam? Através de um homem só aconteciam os milagres. Por exemplo, Elias, tinha mais gente junto com ele, quando ele pediu fogo do céu? Tinha mais profeta com ele ali? Alguém orou junto com ele? Não. A Bíblia vai dizer que Elias orou. Elias, não tinha mais ninguém orando com ele. Então, não havia esse negócio de concordância. Não precisa de 2, 3 concordar. Um homem só resolvia tudo. Clamava a Deus e Deus respondia. No Novo Testamento, Deus decide mudar isso. Mas por que Deus mudou? Diga, por que, pastor Marco, Deus mudou? Deus mudou porque Elias, irmão, ele começou a meio que se prosear com o poder que ele tinha. Sabia disso, irmão? Depois Eliseu também pediu que matasse aqueles homens, aqueles capitães com 50. Isso virou uma rotina. Eles usavam o poder e a misericórdia de Deus é grande. Ele veio para salvar a todos e os homens usavam esse poder. E eles já estavam até mesmo passando dos limites. E aí no Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, Jesus falou assim, eu vou mudar. Deus falou, eu vou mudar isso aí. Não vai ser apenas um. Por exemplo, no Antigo Testamento havia um sacerdote, alguns sacerdotes, e o resto era povão. E o povão, para falar com Deus, tinha que vir a um homem representante, que era o sacerdote. Tinha o sumo sacerdote, nem todos eram sumos sacerdotes. Eram sacerdotes. Apenas um era sumo sacerdote, estava acima dos demais. E aí, todos vinham a ele. No Novo Testamento, Pedro vai dizer na carta dele que todos nós somos sacerdotes. Onde é que o senhor leu isso, pastor? Na carta de Pedro. Pedro disse, vós sois nação santa, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Então, para você fazer alguma coisa, para você orar, para você impor as mãos sobre alguém, para você clamar a Deus, você não precisa mais vir a mim, ao pastor Ricardo, aos pastores dessa casa. Pastor, ora por mim. Você mesmo pode orar. Pastor, para pôr a mão sobre o enfermo, meu vizinho nesses dias me chamou lá, apavorado, pastor, que a filha dele ardia em febre. Será que eu podia orar? Claro que podia. Todos nós somos sacerdotes. A verdade é, claro que Deus mudou tudo a partir da vinda de Jesus, no Novo Testamento. E aí, irmãos, nós podemos orar. Baseado no que Tiago diz, no capítulo 5, Tiago diz, está alguém doente, chame os pastores da igreja. Pode chamar pastor também, ok. Um caso difícil, o pastor está mais preparado espiritualmente, né? É para ser, pelo menos, é para estar, né? O pastor é para estar mais preparado. Não aquele pastor Nutella que não ora mais, a mensagenzinha dele é tudo ensaiadinha, tudo plagiada. Não aquele pastor Nutella, o pastor verdadeiro, o pastor de Deus mesmo. Aquele chamado, não oferecido, o chamado. Que tem os oferecidos e tem o chamado. O chamado de Deus, ele está sempre preparado. Pode chamar ele para orar, é bom que você chame também. É bom que você ore também. Mas, irmão, pensa numa coisa comigo aqui. Pensa no que Jesus falou aqui, sobre o poder da concordância. Tiago vai dizer no mesmo capítulo, Tiago capítulo 5, ele vai dizer que a oração de um justo, quem sabe esse texto? Pode muito em seus efeitos. Agora, eu fico no que Jesus, nesse ensinamento que Jesus passou para a gente. Eu disse que no Antigo Testamento, um homem só mandava fogo do céu, pedia fogo do céu e já queimava tudo, que fazia milagres, que multiplicava azeite da viúva, um homem só. No Novo Testamento, Deus disse assim, eu vou dar uma força a mais para os meus filhos. Se eles orarem em concordância, se eles se unirem em concordância. Agora eu abro um parênteses para dizer uma coisa aqui. Olha para mim aqui, você está por aí? Dá um glória a Deus adiantado, vamos ver. Se você crê que eu vou falar coisa boa, dá um glória a Deus adiantado.
olha só, preste atenção. Quando tem alguém doente na nossa casa, alguém um dia questionou aqui, para mim, um dia, pastor, eu participava de uma igreja que eles oravam sempre no fim, não chamavam as pessoas para frente no meio do culto. Eu disse, mas cada um tem uma liturgia de culto, cada um tem um segmento. A gente anda muito na dependência de Deus, eu respondi para essa pessoa. A gente anda muito na dependência de Deus, viu? O que Deus manda fazer, a gente faz, não tem esse negócio, a gente quebra mesmo, né, o protocolo, a gente quebra mesmo, sai do salto mesmo, não tem. Aqui é direção 100%, né, pastor Ricardo? Direção 100% do Espírito Santo, não tem. Se Deus mandar nós tudo orar aqui, dobrar o joelho, não vai ter pregação, todo mundo vai dobrar o joelho e vai orar. Se Deus mandar, a gente vai fazer sim ou não? Estamos aqui para obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Agora, pense comigo nessas palavras que Jesus disse. Se 2 de vós concordarem. Se 2 de vós. Está alguém doente em casa? Ficou alguém doente? Também eu fui questionado uma vez, esse negócio, as pessoas saem pedindo oração para todo mundo. Isso é certo, pastor? Fui questionado uma vez sobre isso. As pessoas perguntam para a gente, as pessoas querem saber a resposta do pastor. O que o pastor pensa? E alguém me disse, pastor Marco, é certo isso, sair pedindo oração para todo mundo? É certo? Eu disse, é certo. Mas por que o senhor diz que é certo? É certo pela questão da concordância, aí veio esse versículo na minha mente. Irmão, quanto mais gente concordar contigo numa determinada situação, vamos supor, tem alguém doente, quanto mais gente orando por uma situação só, é muito mais poderoso, sim ou não? Se a oração de um justo pode muito, imagina de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 justos orando. E justo aqui não é aquele que não peca, que não faz pecado, que não. Justo aqui é aquele que foi justificado por Jesus. Aquele que tem uma vida reta diante de Deus. Ele quando ora, Deus responde. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas do batismo, ou melhor, nas águas, dentro da água, sendo batizado por João Batista, diz a Bíblia que Jesus levantou a cabeça para o céu e começou a orar. E a Bíblia diz, e os céus se abriram. Então não existe céu fechado para quem ora. Amém? Não existe céu fechado para quem ora. Não existe Deus. Deus não vai deixar de responder quando uma pessoa sincera, um justo, a pessoa íntegra diante de Deus, obediente, temente, organizado na sua vida material e espiritual. Ele é organizado em tudo. Ele é uma pessoa de Deus verdadeiramente. Agora, um justo apenas, imagina 2, 3 pessoas fiéis a Deus se reunindo para orar por uma mesma causa. A maioria dos crentes, não estou falando só aqui, dos crentes no geral, ainda não descobriram. Deus falou aqui comigo, agora aqui sobre isso aí, no meu ouvido, ministrando, pastor Ricardo falando ali, o Espírito Santo ministrando aqui, ó. E ele me disse, pode perguntar para ele depois, quando você for orar. Espírito Santo, foi tu mesmo que falasse para o pastor Marco aquilo? Ele vai te confirmar. Porque ele falou para mim assim, ó, a maioria dos crentes, meu filho, nessas palavras, a maioria dos crentes ainda não descobriram o poder da concordância. A hora que descobrir, irmão, ninguém mais para a igreja. Por que entra e sai pessoas doentes da igreja e nada acontece? Por que não se resolve as coisas entre nós? Por que a gente não vê mais milagres acontecendo, mais salvação de almas, mais vida? Essa igreja aqui, foi feita uma conta nesses dias que não fechava, aquela conta que a gente fez aqui. Fizemos até um apelo aqui, onde estão esses tantos crentes que tem muita gente fora, distanciado dos caminhos do Senhor. Uma noite como essa, irmão, esse lugar aqui era para estar intransitável, e eu sonho com isso. E está chegando muito perto. Deus me falou aqui, orando pela manhã aqui na igreja, Deus me falou.
Está chegando perto, meu filho. Tu oravas pedindo, Senhor, eu quero que essas cadeiras todas sejam completas, repletas, cada uma delas sejam ocupadas. Deus falou, já estou fazendo isso, estás percebendo, meu filho? Eu disse, estou percebendo, meu Senhor. Mas eu me perdoa o meu atrevimento, a minha petulância, me perdoa, meu Pai. Minha grosseria, o meu jeito de ser, assim, bruto. Mas eu quero te pedir que esse lugar fique intransitável, gente. Intransitável, e era para estar intransitável. Mas por que não acontecem essas coisas maravilhosas, miraculosas? Por que, meu pastor? Por que, meu pastor? Porque nós não descobrimos ainda o poder da oração em concordância. Não descobrimos. Me perdoa. Me perdoa. Não estou subestimando a fé de ninguém aqui, por favor. Por favor, eu não estou subestimando a fé de ninguém aqui, meus irmãos queridos. Eu falo pelo Espírito de Deus aqui. Se nós orássemos mais em concordância, não orar por orar, orar em concordância, irmão, essa casa ficaria intransitável. O episódio ali de Zacarias, tem um episódio do sacerdote Zacarias, ministrando. Eles eram avançados em idade, não tinham filhos. Quem é Zacarias, pastor Marcos? Não Zacarias o profeta, Zacarias o sacerdote, que foi pai de João o Batista. João Batista, pai dele. A Bíblia diz que ele chegou a vez dele, que era por sorteio, né? Eles faziam um rodízio, que era muito sacerdote, então eles faziam um rodízio. Quem bolou esse plano foi Salomão já, porque ele tinha muito sacerdote, então para ninguém ficar de fora, eles faziam um rodízio. E isso até nos dias de Jesus, isso era praticável ainda. E aí chegou a vez de Zacarias. Ele foi ministrar. Sua mulher não podia ter filho, Isabel o nome dela, ou Elizabeth no original. E ele foi ministrar, e a Bíblia diz que quando ele estava ministrando, lá dentro do santuário, tinha um povo do lado de fora. Sabia que ninguém entrava e sentava como nós estamos sentando assim, todos sentados aqui? Ninguém no Antigo Testamento, ninguém entrava para dentro do templo e ficava todos sentados. Não, a forma de culto não era essa aqui. Não era essa aqui a forma de culto. Somente o sacerdote entrava e o povo ficava para o lado de fora. Jesus disse, na graça eu vou mudar isso aí. Somente um homem decide, somente um homem entra. Agora eu vou mudar, na graça o meu filho vai mudar isso aí. E chegou o tempo da graça. Chegou a plenitude dos tempos, disse Paulo aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí Jesus mudou tudo. É por isso que existe o antes e o depois de Cristo, na história e na sua vida. Sim ou não? Todos do lado de fora. E de repente eles viram que Zacarias estava demorando lá dentro. Quando alguém disse, ele está demorando lá. Está demorando. Todo o povo se alegrou, porque quando o ministro de Deus, o líder, está na oração, o povo nota quando ele ora. A igreja nota quando o pastor é um pastor de oração. A igreja nota. Suas palavras são ungidas, carregadas, tem peso, suas palavras. Todo mundo ficou admirado, olha, está demorando lá dentro. Daqui um pouquinho, vamos esperar. Todo mundo esperando para o lado de fora. De repente saiu Zacarias, e o povo estava esperando que ele viesse falar alguma coisa. De repente saiu o homem desse jeito. Quando saiu, o povo para lá de fora esperando. Quando ele botou a cabeça para lá de fora, assim, todo mundo, ele vai falar. De repente ele começou, o que é isso? Alguém percebeu, ele teve alguma visão, ele foi impactado, alguma coisa aconteceu, e ele saiu mudo de lá. Então, líder que não tem vida, tempo com Deus, intimidade com Deus, é mudo, não sabe, não fala, a sua palavra não tem peso. Sua palavra não tem peso. Agora no Novo Testamento, esse povo que estava no Antigo para o lado de fora e só o sacerdote para o lado de dentro, Deus disse, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar todos como sacerdote e eu vou colocar todos para o lado de dentro. Ninguém mais fica para o lado de fora.
Ou seja, vai haver poder de concordância entre o meu povo. E quando eles descobrirem que tudo que eles ligar na terra será ligado no céu, e aonde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio deles, as coisas vão mudar. Por isso que a igreja primitiva, irmão, por isso que a igreja apostólica primitiva do primeiro século era uma igreja tão marcada, tão caracterizada por milagres esplendorosos. Coisas inimagináveis aconteciam, coisas gloriosas. Era uma igreja marcada, sabe por quê? Porque todos, diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos diz que todos tinham tudo em comum. Eles viviam aliançados entre eles, eles subiam juntos para orar, a hora da oração. Pedro e João subiram juntos para orar. Ou seja, descobrimos o poder, descobrimos a forma mais poderosa. Olha para mim aqui, dá um glória a Deus aí. Até um amém que você dá quando a gente prega aqui, ó Deus falando aqui no meu coração, aqui nos meus ouvidos, o Espírito Santo falando. Até um amém que você dá, quando o pregador diga assim, ó, você vai sair daqui vitorioso. Amém, é uma concordância. O diabo quer nos calar dentro da igreja, irmão. Irmão, olha só, meu irmão, a responsabilidade, olha como Deus foi bom para nós. Olha como Deus foi bom para nós. Todos estávamos para o lado de fora. Ele disse, eu vou pôr todos para o lado de dentro. Eu vou fazer todos sacerdotes. Todo mundo vai ter poder. Todo mundo vai ter a sua vez. Agora, poucos vão descobrir o poder da concordância. E são poucos mesmo que descobriram. Eu estava orando numa casa. Acho que a pessoa está me assistindo. A pessoa disse que me assiste. Eu estava orando numa casa, fui chamado aqui à tarde para orar numa casa. Eram 3 horas da tarde. Alguém entrou em contato, pegou o telefone de não sei quem, chegou em mim. Entraram em contato comigo. O senhor pode vir aqui, pastor? Posso? O senhor vem na casa das pessoas? O senhor vai na casa? Vou, meu Deus, não tem problema. Vou. Cheguei lá, irmãos. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas na casa. Cunhado, avó, cunhado, isso é primo, isso, tudo parente. Quando eu cheguei, encostei o carro, a pessoa que me convidou foi receber, disse, poxa, que benção, pastor. Eu achei que o senhor não vinha. Eu disse, não, o senhor disse que eu vinha para você, eu tenho palavra, não pode. Eu disse, até porque Jesus disse que o nosso falar tem que ser, né, sim, não. O que passar isso é procedência maligna. Ah, não sei, não, tem que sim ou não. Eu disse, eu falei que eu vinha, eu vim. Sou de palavra. Por favor, pastor, pode entrar. Abriu a porta da sala. O senhor não vai entrar nem pela cozinha, entra pela porta da sala, vem cá. Estamos todos aqui na sala para ouvir o senhor. Quando ela falou essas palavras aqui, estamos todos aqui para ouvir o senhor, que eu botei o pé para dentro da casa, assim, me veio aquela mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quando Cornélio foi visitado por anjos. Quem está aí? Foi visitado por anjos, e o anjo podia muito bem pregar para ele, dizer, Cornélio, há poucos tempo atrás aí, Jesus o Nazareno, que foi desprezado, tal, podia pregar para ele, mas o anjo disse assim, ó, não, só quero te dar só uma resposta para ti, que Deus ouviu as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus, só isso que eu posso falar, tá? Mas prega para mim, não, manda chamar Pedro. Eu me lembrei na hora, irmã Raquel, manda chamar Pedro. E aí quando Pedro chegou lá, Cornélio disse assim, é bom que o senhor chegou aqui, que o senhor veio. Nós estamos todos aqui para escutar o senhor. Cornélio disse para Pedro. Estava a família de Cornélio reunida. E quando eu entrei nessa casa, irmão Luiz, que eu pus o pé, a pessoa disse assim, é bom, estamos todos aqui reunidos para ouvir o senhor. Eu na hora, o Espírito Santo falou essa palavra no meu coração. Na minha mente. Que ele fala aqui, ó, na mente, é o campo de ação, né? Tanto do inimigo como de Deus. Campo de ação. E aí eu entrei naquela tarde, naquela casa, irmão. E foi coisa tão gloriosa que aconteceu lá. Eu falei palavras tão simples e as pessoas choravam. Eu olhava assim e disse, meu Deus, mas será que é tão forte o que eu estou falando assim? É na simplicidade, irmão. A gente que muitas vezes quer enfeitar, jogar confete, né? E para apresentar aquela bandejona linda, assim, com aquela aparência linda, mas não é assim a simplicidade do Evangelho.
E aí naquela tarde Deus fez uma coisa gloriosa. E aí eu queria, estou falando isso tudo para chegar nessa parte aqui, ó. E aí quando eu fui orar, tinha uma pessoa acamada, doente, a avózinha da casa, 85 anos. Eu olhei assim para ela, eu disse, primeiramente eu quero ver com a avó aqui, eu disse, estava tudo sentado, quero ver com a avó aqui, se a avó crê, vó. A sua filha me chamou aqui para orar, estou aqui, e eu quero saber se a avó crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Porque esse que está falando com a avó aqui, esse seu servo, eu falei, crê que Deus pode fazer um milagre. A senhora crê? Ela olhou com os olhos assim, cheio de lágrimas, corriam as lágrimas assim, bem devagarzinho assim. Ela disse, claro que eu creio, pastor. Claro que eu creio. Eu sei que Deus pode, ela disse para mim. Agora basta saber se Ele quer, né, pastor? Na hora, Mateus capítulo 8 na minha mente. Aquela mensagem do leproso que chegou para Jesus e disse, Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Se tu queres, tu podes. E a velhinha disse, claro que Deus pode. Basta querer se Ele quer, basta saber se Ele quer, pastor. Eu disse, mas quer, Ele vai fazer um milagre na sua vida hoje. E aí, eu estou falando isso tudo aqui para falar isso aqui, ó. E aí eu disse, vamos orar juntos, vamos orar juntos, vamos orar juntos, vamos concordar. Quem concorda comigo? Quem concorda se coloca de pé. E foi uns colocando de pé, outros levantando, se levantando, todos concordaram e chegaram mais perto. E a mulher sentada no centro da sala, no sofazinho, que ela sempre sentava ali, eu pus a minha mão sobre a cabeça dela. E naquela tarde, irmão, enquanto eu orava, as pessoas não sabiam orar, todas professam outro credo religioso. Enquanto eu estava ali orando por ela, as pessoas derramando lágrimas. E elas só diziam assim, ó, sim, sim, porque eu pedi para elas, se vocês não sabem orar, deixa que eu vou orar um pouco. Né? Vocês oram do jeito de vocês, mas deixa eu orar aqui, e vocês só falam assim, ó, sim, cremos, sim, cremos. É só o que eu ouvia deles, e a lágrima rolando no rosto. E aí houve aquela concordância, irmão, e fechando aqui essa parte, a mulher foi curada para a glória de Deus. Ela faleceu, acaba de meses ali, ela faleceu, mas não daquela doença, de outra coisa, porque chegou o momento dela ir embora. Viemos a esse mundo e vamos voltar, sair desse mundo. Assim como existe uma chegada, vai existir uma partida. Ninguém fica para sempre aqui. E sabe o que ela falou lá no Hospital Marieta, nas últimas, já bem fraquinha assim, mal podia falar, ela chamou a filha e disse assim, se eu for embora com Jesus, ela falou, se eu for embora com Jesus, pede para aquele pastor fazer o meu culto de velório. E aí, irmãos, a velhinha me disse um dia, lá nesse dia em particular, ela me disse, quando eles estavam preparando o café, estava só eu e ela na sala, ela me disse em particular, ela disse, pastor, está difícil de reunir toda a minha família, que há muita briga, muita desavença na minha casa, está difícil, como eu queria, disse ela, que todos estivessem reunidos aqui para ouvir o Senhor falar, essas palavras tão lindas, que saem da sua boca, como eu queria. Eu disse, mas um dia Deus vai preparar, vozinha, disse para ela, um dia Deus vai preparar que todos estejam juntos, quem sabe eu vou estar pregando nesse dia, vou estar ministrando uma palavra no coração deles. E aí, irmão, aquilo que seria impossível, né, reunir aos olhos da vovó, seria impossível reunir todo mundo, que todo mundo estava brigado um com o outro, no dia do velório dela, estavam todos reunidos, e quem estava falando naquela ocasião? Esse servo do Senhor. Humildemente falou isso, humildemente, não falo para me engrandecer, Deus conhece o meu coração, não tem nenhuma pretensão de nada, viu, irmão? De fama, de holofotes, de aplauso, de curtidas, de seguidores, não tem nenhuma pretensão de nada, o que eu quero é cumprir a minha missão, de levar o Evangelho de Jesus. Se eu conseguir nesse tempo todo ganhar 10, 20, 30 crentes, 30 pessoas para Jesus, já estou feliz, estou feliz. E aí nesse dia, toda a família, até os brigados, tinha um grupinho lá, um grupinho cá, e aí eu percebi que quando eu cheguei lá, já estava lá o corpo, estava lá as pessoas, as coroas, tudo, e aí eu cheguei lá, as pessoas
tinha um grupinho aqui, eu vi que eles não se misturaram. E aí na hora, eu me lembrei do que ela tinha me falado, e na hora eu disse assim: por favor, irmãos queridos, irmãos amados, por favor, cheguem mais perto aqui, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Vamos aqui prestar a nossa última homenagem à nossa querida irmã, que aceitou a Cristo como Salvador. Aí eu comecei, pai, comecei a falar. Todos chegaram perto e todos ouviram. E sabe o que eu ouvi nesses dias? Ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse: pastor, aquela mensagem que o senhor pregou naquele dia, pastor, ainda está em plena funcionalidade. Ou seja, Deus pegou aquela mensagem, aquela semente que foi semeada, que talvez a gente, quando semeia, acha que por não brotar na hora, ou por não haver resultados imediatos ali já logo, a gente acha que morreu aquela semente. E aí Deus falou para essa mulher, para falar isso para mim, que aquela palavra que o Senhor falou naquele dia, ainda continua a trabalhar no meio da minha família. Até hoje, quando a gente se reúne, é comentado o que o Senhor falou naquela tarde, naquele dia lá. Como Deus é maravilhoso. Olha o poder da concordância. Olha o poder da concordância. Olha o poder da concordância. Você sempre vai me ver, irmão, chamando gente para orar junto. Sempre vai ver. Vem 2, 3 aqui orar por esse irmão aqui. Sempre, porque eu aprendi isso. O poder da concordância. E Jesus disse assim, ó. E é para algumas coisas só. É isso? O que ele falou? Tudo que vocês concordarem. Acerca de qualquer coisa. O nosso irmão, ele é empresário, e a sua empresa vai mal e mal ali, o negócio está difícil, ele está patinando e tal. Aí esse irmão muito sábio chega e conta para um time aqui na igreja, para alguns irmãos aqui. Sabe qual é o nosso dever nessa hora? Se unir com esse irmão e dizer: nós vamos orar pela tua empresa, irmão. Chegou alguém doente aqui, ficou alguém em casa, a irmã chegou na igreja e disse: irmãos, eu vim para a igreja hoje de arrasto, é misericórdia de Deus só misericórdia de Deus. É o Espírito Santo que me trouxe, que eu deixei alguém doente em casa. Sabe qual é o nosso dever? Chegar nesse irmão e dizer: vamos orar junto. Amém? Diga comigo: o poder da concordância. E Jesus não está distante, como alguns pensam. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu não estou distante, eu estou onde? No meio. A presença de Deus é real, no meio dos seus. Deus não nos abandonou. Tem muitos crentes sensacionistas. O que é isso, pastor? Que acham que os dons e habilidades e milagres cessou. Só foi até Cristo, os apóstolos, depois cessou. A igreja moderna do século 21, da era pós-moderna, né? Nós estamos vendo a era pós-moderna, século 21. Tem pessoas que acham: pastor, Deus não faz mais como fazia antigamente. É engano. Você é sensacionista, acha que os milagres cessou, acha que Deus mudou, que Deus não pode fazer mais o mesmo. Ore em concordância para ver. Se une para ver em oração. Clame a Deus, irmão. Quando é para orar em concordância, é para orar em concordância verdadeiramente. Um dia Jesus disse assim, ó: eu vou mostrar para eles como é para fazer, porque tudo que Jesus fez ficou como exemplo para nós fazer, sim ou não? Ele deixou para nós fazer igual, e eu faço igual. Jesus disse: e porão as mãos sobre os enfermos. Eu ponho a minha mão sobre o enfermo. Não tem preguiça. É para orar de longe. Tem pessoas que: Senhor nosso Deus, abençoa os teus filhinhos. Não, desce e impõe a mão. Ele mandou impor as mãos. Ele colocava as suas mãos sobre as pessoas. Um dia ele disse: eu vou ensinar para você, vai ficar como um legado isso aí, vai ser escrito depois, e a minha igreja vai saber disso. Em todo o tempo da minha igreja, a igreja vai saber disso. Ele entrou numa casa, se não me engano, a casa de Jairo, se não me engano. Chegou na casa de Jairo, encontrou lá um pessoal chorando, e aí, chorando, todo mundo chorando, ele disse: a menina não morreu, a menina dorme, todo mundo... Olha, meu Deus, vim para cá numa hora dessa contar uma piadinha. Todo mundo riu dele, não acreditando que ele podia fazer, ressuscitar a criança. Aí ele disse: vocês que riram, vocês que riram, né? Eu estou aqui conjecturando. Vocês que riram, porque todos riram, quase todos riram. Vocês que riram, zarpam fora. Só fica a mãe do menino. Vem cá, Pedro, Tiago e João comigo.
Mandou todo mundo sair, os incrédulos têm que sair. Irmão, sabia que tem oração que a gente faz perto de incrédulos? Que se tu não orar com fé verdadeira, se tu não orar com coração, já aconteceu isso comigo várias vezes. De eu orar, irmão, e parece que o negócio está travado. Porque tem gente negativa ali, fazendo até assim, ó, figa, né, que eles falam, né? Vai tropeçar, agora ele tropeça. Fazendo figa, torcendo. Tem gente negativa, tem gente que não tem fé. Tem gente que não tem fé, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Tem gente que crê somente que Deus pode curar uma dor de cabeça. Agora um câncer, quando fala em câncer, já pronto, já desmunheca na hora. Pronto, já não tem mais. Acabou, morreu. Nosso Deus é poderoso para qualquer situação. Aí ele disse assim, ó, entra comigo Pedro, Tiago, João e a mãe e o pai da menina. E os que riram aqui, por favor, lá para fora, lá fora. E em muitas ocasiões foi feito assim. E aí, por que ele fez isso? Porque ele quis que ficassem ali no ambiente somente os que concordassem. Pastor, seja verdadeiro com nós aqui. Eu estou sendo. Já aconteceu isso com o senhor, de o senhor pedir para pessoas se afastar? Não. Mas já aconteceu comigo de eu sentir o Espírito Santo me falar no meu coração e eu chamar separado, no mesmo ambiente. Vem cá tu, vem cá você. Aí chamar aqui, deixar os incrédulos para lá. Deixar os que não creem para lá. E aí chamar somente os que creem. Vem cá você, vamos orar aqui. A pessoa fica olhando, né? Mas o Espírito Santo revelou que era incrédulo, não acreditava. E foi assim que Jesus fez. Eu vou orar com quem concorda comigo. Eu vou deixar esse ensinamento que a oração em concordância não tem nada que para. Nada que para. Quando a gente lê lá em Isaías 43, operando Deus, quem impedirá? Sim ou não? A gente lê. Mas, irmão, tem coisas no mundo espiritual, há guerras no mundo espiritual que vêm para travar. E aí, como Deus nos deu essa ferramenta, irmã, Deus fala assim, não, ele não quer orar, então também não vou operar. Podia estar baseado lá, operando Deus, quem impedirá? Ou seja, não orou, não crê, eu vou operar do mesmo jeito. Tem coisas que não. Ah, não creu, então não vai receber. Em muitas ocasiões na Bíblia que Jesus curava as pessoas, ele chegava e falava assim, ó, você tem fé? Tenho, Senhor. Seja feita conforme a tua fé. Um dia um pai trouxe uma criança para Jesus, e o diabo pegava essa criança. Quando o diabo pegava essa criança, a criança ficava possessa. Se tivesse uma fogueira perto, o diabo pegava aquela criança e jogava ela na fogueira. Ela se enveredava para a fogueira e caía ali no meio, rebotava entre o fogo. O pai já pegava, já tirava. Era uma cena terrível. Quando o pai estava perto de água, de riacho, de ribeirão, de rio, a criança corria em direção à água para se jogar na água. Mas na verdade era o demônio que estava possuindo ela, que fazia isso. E aí o pai da criança disse, eu vou levar para Jesus. Jesus está aí, Jesus pode resolver. Amém? E aí levaram a criança lá. E aí Jesus falou assim para o pai da criança, você crê que eu posso fazer isso? Sabe o que o pai da criança disse? Ele não falou assim, ó, Senhor, não sei, eu ouço muita coisa a respeito do Senhor. Ele não falou nada, ele só falou essa palavra aqui, ó, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu não sei se isso vai dar certo, mas, pastor, eu vou orar com vocês. Eu creio que Deus pode mover sim os céus. Eu não consigo vislumbrar nada no momento. Está tudo muito escuro. Mas eu creio. Eu oro com vocês, porque eu sei que Deus pode fazer. Em concordância, Deus pode. Deus age com poder. Um dia, os discípulos desceram do monte com Jesus, e embaixo só Pedro, Tiago e João tinham subido com Jesus no monte. E quando Jesus desceu, fez o que tinha para fazer lá, desceu do monte, no pé do monte, estava uma grande multidão e um menino também. Se jogava lá, o diabo jogava ele no chão, revoltava e segurava, a gente segurando, e o pai do menino ali.
E de repente o pai do menino disse: Senhor, faz alguma coisa pelo meu filho. E aí os discípulos chegaram: Senhor, essa situação, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Traze o menino aqui para mim. Irmãos, milagres existem. Quem crê? Quem crê de todo o coração que Deus pode fazer qualquer coisa, não existe o impossível para Deus. Quem crê? A partir desse momento, estou encerrando agora, a partir desse momento, desse culto, que dia que é hoje? 27 de julho, 27 de julho, 2025. A partir de hoje, eu quero profetizar aqui, De repente o Senhor diz para mim: meu filho, poderão viver esses ossos? Sim, tu sabes, Senhor, pode. Eu creio que Deus pode mudar a história de muita gente aqui. A partir de hoje eu profetizo que você vai ter esse entendimento a partir do que eu falei aqui. Você vai ter esse entendimento e vai agir dessa maneira. Quando qualquer situação acontecer, seja de enfermidade, seja em qualquer área da sua vida, quando você vê que você perdeu o controle, que exige uma intervenção de Deus, só assim, para mudar, você vai chamar pessoas para orar com você em concordância. Você mulher, chame o teu esposo para orar. Irmão, eu vou confessar uma coisa aqui. Lá em casa eu pego no pé da minha esposa. Daí ela, às vezes eu sou chato, às vezes. Sou chato, Nildo. Às vezes ela está levando, eu disse: Marta, Marta. Quando ela passa assim com roupa, né, eu estou orando. Disse: Marta, Marta, estás ansiosa. Uma coisa só é preciso, não precisa de tudo, né? Eu disse: vem orar um pouquinho comigo. Vem cá orar um pouquinho comigo. Às vezes a porta do quarto está aberta. Vem cá orar um pouquinho comigo. Ora aqui 10 minutos, está aí, ela pode dizer. Ora 10 minutos, eu sou muito assim. Ora 10, então, só 10 minutinhos. Não é possível que uma pessoa não consegue dobrar o joelho por 10 minutos. Não é possível. Ora um pouquinho comigo aqui para concordar, para nós orar pela igreja, orar pelos irmãos. Ainda hoje uma pessoa pediu urgente oração. E eu dobrei o joelho, eu disse: Deus, é agora, nesse instante, é algo urgente, Senhor. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente. Então eu estou orando aqui para interceder, como Abraão fez quando descobriu que Ló estava em perigo, Senhor. Eu estou orando aqui, meu Deus, entra com providência agora. E daqui um pouquinho aí, eu terminei de orar, mandei um zap para a pessoa disse: pastor, já estamos voltando do hospital. A Maiara aqui, irmão Léo, já estamos voltando do hospital, o médico deu alguma coisa, vai descer, normal, e Deus vai fazer a obra. Pastor, Deus cuida de nós. E eu disse: amém, amém, estou orando aqui, Deus vai fazer a obra, Deus é poderoso. Amém? Qualquer coisa, pode correr para a oração, pode correr, chame mais pessoas para orar por você. Está difícil o negócio na tua casa lá? O negócio está difícil? Vamos colocar de pé. Está difícil lá, pastor? Está difícil. Todo dia é contenda. Está igual a faixa de Gaza, pastor. Está igual Rússia e Ucrânia, pastor. O pessoal do Kremlin, né, tal, jogando bombas, os russos jogando bomba, e o pessoal de lá para cá jogando. Lá em casa está assim, pastor, é tiro e tal, coisas pesadas. Agora é míssil, estão jogando míssil um no outro, pastor. A situação passou demais da conta. Está terrível, está difícil lá, está difícil mesmo, é? Ora em concordância. Se não tem ninguém na tua casa para orar em concordância com você, tem irmãos da tua fé aqui. Tem irmãos da fé que podem orar contigo. Quem quer orar em concordância comigo hoje aqui? Mas tem que ter uma finalidade, né? Vamos orar para quê? Vamos orar por orar? Vamos orar por pessoas que precisam de um milagre. Eu quero chamar que venham aqui ó, pessoas que têm problemas na família, problemas familiares. Aqui, por favor, nós queremos orar em concordância. Eu quero chamar aqui na frente, aqui, pessoas que estão com problema no casamento. Por que o senhor colocou o casamento aqui, pastor, na frente e não colocou lá? Até isso tem um propósito. Eu fiz agora aqui na direção de Deus. Vim aqui porque tudo parte a partir do casal, da família em si. A família está curada, tudo, as demais coisas vão bem. A igreja vai bem, a sociedade vai bem. Então, quem está com problema na família aqui, os casais, problema no casamento aqui, e quem está fraco na fé. Estou igual aquele bichinho, estou fraco, pastor, não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, tudo me desconcentra, não consigo mais assim, para vir para a igreja é de arrasto, mas vem, tá? Vem de arrasto, mas vem. Mas está difícil, a vida espiritual está difícil, estou passando por um desertão, é o Saara, é o desertão do Saara, pastor.
Vem aqui na frente, vem aqui, ó. Eu vou orar por você. Não repito mais, vou orar. Quem chegou aqui, vou orar. Vou orar em concordância. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês chegar aqui. Dá um tempinho. A bênção de Deus a gente não pode estar apelando muito, né? Quem quer, vem logo e resolve a situação, né? Deus é assim, não precisa apelar muito não. Até para salvação de alma, tem aqueles pregadores que ficam chateando as pessoas, né? Vem, não vai vir? Vem agora, estou te esperando aqui. Irmão, não precisa nada não. Se é pelo Espírito de Deus, a pessoa vem e pronto. É pelo Espírito de Deus. Problema no casamento, vem aqui, ó. Problema no casamento é aqui, ó. Aqui no centro, aqui. Aqui é para quem está com problemas espirituais. Aqui é problema na família. Vamos orar. Os pastores venham aqui, pastores. Aqui no altar, pode subir no altar aqui os pastores. Vem cá os pastores. Só os pastores venham aqui. Vem cá, pastor Fernando, vem cá os pastores. Pastor Joel, vem cá, pastor Joel. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Aleluias. Pastor, e causas diversas. Eu tenho problemas. Eu não vou falar aqui em que área, mas tem problemas. Vem também na frente, vem que é o momento da concordância. Nós vamos orar aqui e Deus vai entrar com providência. Olham para mim aqui, os irmãos que estão aqui na frente, olham para mim. Eu quero falar para vocês que nos próximos dias vocês vão relatar aqui nessa igreja, vão dar testemunhos, porque Deus vai entrar com providências. Vocês creem? Estamos concordando? Você concorda comigo? Amém? Na área que você precisa lá, Deus vai entrar com providência. Vocês também, meus irmãos queridos, Deus vai fortalecer vocês. Vocês vão orar com mais força, com mais ímpeto. Vão ler a Bíblia, vão meditar. Até revelação você vai ter da palavra de Deus. Você, meu irmão, a gente foi criado junto na igreja, né? Nós tínhamos o ministério de dormir debaixo do banco, né? Deus abençoe. Deus vai te revelar coisas lindas. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Levanta as mãos para cá. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar essas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Tu que és Deus que sonda e conhece todas as coisas, Pai. É no nome bendito, Senhor, que é no nome de Jesus Cristo que nós viemos te pedir, Pai. Pela oração da concordância, que o Senhor venha guardar essas famílias, Pai. Que haja transformação e testemunho de vida, Senhor. Entra com providência na vida de cada um, porque eles tiveram esse ato de fé de vir até aqui na frente, Senhor. E nós sabemos que o Senhor não despede seu povo de mãos vazias, Pai. E é no teu santo nome que nós viemos te pedir, Jesus. Restaura, Pai. Conserta, Senhor. Transforma, Pai. Edifica lares, Senhor, que talvez estão quebrados, Senhor, que estão secos, Pai. Ou que estão de repente mornos, Senhor. Essa é a noite da transformação, Pai. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, que o Teu Espírito Santo venha aquietar cada um, Senhor. Inquieta, Pai, na madrugada, Senhor, que eles venham a levantar e dobrar os seus joelhos, Senhor, e clamar também cada um por si, Senhor. Porque nós como igreja estamos aqui, Senhor, em concordância, Pai, para que famílias sejam transformadas pelo poder do Teu santo nome. Em o nome de Jesus, Senhor, a família, o casamento, meu Pai. Tu sabes, Senhor, que é a base, Pai. A base, Senhor, da vida, Senhor. Então visita essas famílias. Senhor, Pai, entra nesse casamento, fortalece, meu Pai. Toda ação de Satanás caia por terra, meu Pai. Em o nome de Jesus. Esse, Senhor, Pai, estão precisando, Senhor, que algo venha do céu, Senhor. Fortalece a vida espiritual, meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Pai, todo esfriamento, Senhor, caia por terra. Fortalece os seus filhos para a glória do Teu nome. Ó Pai soberano, Pai eterno, Senhor, nós concordamos, meu Deus, meu Pai, que essas vidas serão curadas, essas vidas serão saradas, meu Pai, e que todo aquele que se levantou contra ela, contra a família, contra o casamento, sobre a área espiritual, material, conjugal, meu Pai, venha cair por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Aqueles que nos assistem, meu Pai, pela internet, que estão em casa, meu Pai,
Pai, que possam receber também o milagre, meu Deus, meu Pai, a restauração, a cura, a transformação, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que concordamos nessa noite, meu Pai, que essas vidas vão sair daqui transformadas, libertas, curadas, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nesse momento. E aproveitamos a oportunidade, Pai, conforme, Senhor, foi pregado nessa noite, Pai. Em concordância, Deus, nós oramos, Pai, pelo Brasil. Nós oramos por essa nação, Pai, porque a Tua palavra fala claramente, Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, Pai, eu abrirei, Senhor, as janelas dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, que Tu venhas a sarar o Brasil, Pai. Que Tu venhas a sarar essa nação, Pai. Que essa nação seja um celeiro de bênção, Pai. E que pessoas venham ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós quebramos toda maldição nesse lugar, toda maldição nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil como igreja, Pai. Nós nos levantamos neste lugar, Pai. E que, Senhor, isso seja o início, Pai. E que Tua igreja venha quebrar, Pai, esse poder maléfico nessa nação. Pelo nome, no poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos em concordância. Nós damos uma glória de Deus. Glorificamos a Deus e damos um amém em nome de Jesus.